Boa tarde a todos. Como já muito bem apresentado, eu me chamo Michael Berbet, sou consultor jurídico da Iplan Rio, uma empresa pública do município do Rio de Janeiro de tecnologia. E hoje, nos brindando aqui com o tema não só de transformação digital e como que isso é importante para a administração pública, principalmente no momento em que dados, inteligência artificial ganham uma grande notoriedade no nosso mundo hoje. E a ideia é como que a gente aplica isso na administração pública. Tá? Aqui um pouco falando da Iplan Rio, Ela é uma empresa que existe desde 79, tá? Não como empresa pública, ela começou como uma autarquia, mas por uma necessidade da administração pública municipal, a gente passou a entender como que a tecnologia devia ser tratada no âmbito do município do Rio de Janeiro. E aí é o que a gente traz na nossa apresentação hoje, que é como que a licitação tradicional ela não é capaz de atender à evolução tecnológica. Tá? E aqui isso tudo se deve em razão de um dilema. Por quê? Porque a velocidade da tecnologia ela é exponencial. E quando a gente pensa num procedimento, um certame tradicional, um procedimento licitatório, a gente percebe que ou durante a licitação ou mesmo durante a contratação, a licitação ela não acaba acompanhando como a tecnologia evolui e, além disso, como as soluções da administração pública, o que ela necessita, não são feitas sob medida. E aí o resultado acaba sendo uma contratação de um objeto que não serve para aquilo da necessidade inicial da administração pública. Tá? E aí, dentro dessa tese, a gente vai abordar como que a gente consegue resolver esse problema, voltado à aquisição de tecnologia. E ele tem um ponto muito importante, que é a atuação da estatal, da empresa pública e da sociedade de economia mista. E como que essa aquisição de tecnologia ela tem que ser pela estatal, porque é ela que, pelo seu regime jurídico de direito privado, ela é capaz de acompanhar as mudanças do mercado. E aí, a partir disso, a gente consegue, de um permissivo legal, entender como se formam as parcerias estratégicas entre o ente público e os parceiros privados, de modo a proporcionar essa evolução tecnológica na contratação pública. Tá? O início da nossa conversa, obviamente, é a Constituição, pelo permissivo legal de que a Constituição de 88, ela, com o Estado gerencial, ela passa a não assumir mais a atividade empresária, ressalvadas questões de interesse nacional, e ela traz a ideia da estatal como um afastamento do regime burocrático. Ou seja, a estatal ela é criada para agir de uma forma muito mais rápida e célere do que a administração pública direta consegue agir. E a partir disso, a gente tem a Lei 13.303, que é a Lei das Estatais. Desde 2016, ela tem ali um permissivo que não é só a licitação, que toda empresa pública deve fazer, ela não é uma hipótese de dispensa de licitação e ela não é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Ou seja, ela é um quarto gênero voltado à inaplicabilidade de licitação. Ou seja, tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer, ela diz que você, quando precisar fazer uma escolha de parceiro associada às suas particularidades vinculadas a uma oportunidade de negócio, você não vai precisar aplicar o regime da licitação. Tá? E aí, a primeira pergunta que se faz é, o que é uma oportunidade de negócio? E a própria lei ela vai trazer essa definição. E o mais importante aqui que nós temos considera-se oportunidade de negócio, que se refere ao inciso 2º do parágrafo 3º, a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais. Disso aqui a gente consegue tirar 3 coisas. A primeira, a formação de parcerias não é uma coisa ordinária. Ela envolve uma particularidade do parceiro e ela tem que ter uma geração de valor.
Então, a ideia que nós temos aqui é o seguinte: esse artigo ele não é voltado quando a empresa estatal quer fazer uma aquisição de bens ou serviços, mas sim quando ela quer se associar a um parceiro privado para conjuntamente desenvolver uma solução, um objeto. E a partir da solução desse objeto é que você vai ter a contratação com a administração direta. A parceria, a oportunidade de negócio, ela existe desde a lei de 2016 e ela não é embora ela tenha sido positivada ali na lei das estatais, ela já existe desde mais ou menos da década de 90, tá? Só que ela era exclusiva de alguns entes federais, principalmente a Petrobras, porque tinha ali um permissivo por decretos. E a lei, ela vem trazer essa permissividade geral a toda empresa pública, a toda a sociedade de economia mista, tá? E na análise do Tribunal de Contas da União, ela precisaria atender esses 3 critérios. Ela tem que ser uma oportunidade específica, ela tem que trazer ali as características do parceiro e você tem que analisar a inviabilidade do procedimento competitivo. Tá? E a ideia aqui é, o que significa a inviabilidade de um procedimento competitivo? Significa que a empresa pública, a sociedade de economia mista só pode fazer parceria se existir uma empresa no mundo capaz de oferecer aquele serviço ou aquele bem. E não é bem isso, não é bem isso. Porque aqui a ideia primária é, a empresa pública, a estatal, ela está se associando como se fosse um casamento. Porque no final isso vai ser um contrato associativo que vai resultar na formação de uma joint venture. E a partir disso é que, dessa solução desenvolvida, que a estatal ela vai poder permitir, ela vai se lançar ao mercado e vai permitir a aquisição daquele bem ou serviço pela administração pública direta. E aqui a nossa ideia de como essa associação é feita, e aí por isso que você não consegue aplicar o regime licitatório nisso, é a affectio societatis e a sinergia não são mensuráveis por critérios objetivos e por edital. Então, muito bem pensando na questão do casamento, você não consegue mensurar ali critérios objetivos para ver com quem você vai se associar, com quem você vai casar. Então, é justamente por isso que a lei cria essa permissividade da estatal escolher direto a quem ela quer se associar para poder desenvolver aquele empreendimento. E aqui a ideia do empreendimento ela é importante, porque vamos pensar assim, a estatal ela quer produzir um carro. Ela é muito boa em fazer um chassi, em fazer a roda, mas ela precisa de alguém que faça o motor, ela não sabe fazer motor. E isso é importante para que ela venda o carro para exercer a atividade dela para a qual ela foi criada. E a ideia aqui é a seguinte, ela vai ao mercado e vai escolher o parceiro dela que melhor atende às especificidades dela. E aí, a partir do carro pronto, ela vai ter aquele carro e ela vai colocar a marca dela. Porque esse produto, no final das contas, ele vai pertencer à estatal. E isso vai trazer uma série de implicações que a gente vai tratar justamente do porquê que isso é muito importante para a questão de transformação digital. Mas essa escolha, ela não é um cheque em branco. Você não pode escolher a pessoa porque você acha que ela é assim ou assado. Porque, ao fim e ao cabo, a empresa estatal ela está dentro da administração pública. Então, ela tem que seguir ali princípios, impessoalidade, moralidade, economicidade, e aquela associação dela tem que ser vantajosa. Ela não pode se associar com um parceiro que, no final das contas, não traga nenhuma vantajosidade para ela. E, além disso, ela tem que ter um processo administrativo com essa motivação robusta. O primeiro caso de grande notoriedade no Tribunal de Contas da União foi o caso da Telebrás. Por quê? O TCU não só validou a utilização desse artigo para a escolha de um parceiro, mas ele exigiu ali que a estatal, no seu contrato, ela tivesse um equilíbrio entre riscos e receitas. Ou seja, aqui a gente começa a denotar uma coisa muito importante que é, não se trata de uma mera aquisição de bens ou serviços, mas sim um compartilhamento de resultados e riscos. Veja como eu sempre trago essa palavra, porque isso é a formação de uma joint venture. E esse permissivo legal, ele é justamente a forma que o Estado tem de poder se lançar ao mercado e atuar em regime de paridade. Porque caso fosse seguido a necessidade de todo o procedimento licitatório, haveria justamente um desequilíbrio e impediria o próprio exercício
da atividade da empresa estatal. Então aqui, né, o parceiro privado não pode ter apenas os bônus e o ônus da estatal. O outro paradigma que nós temos é em relação à consulta pública feita pela Celepar recentemente, agora em 2025, que também abordou essa questão no artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei das Estatais. E justamente assentou que é lícita a contratação direta de bens e serviços via artigo 28, parágrafo 3º, desde que vinculados à atividade fim e com caráter associativo. Então, aqui, o Tribunal de Contas do Paraná, a título de exemplo, ele trouxe exatamente isso, que aqui não se trata de uma mera aquisição, que é o que exige licitação, mas é a união de esforços com um parceiro estratégico para o desenvolvimento de uma solução. E o requisito-chave, a vantagem competitiva deve ser clara e o parceiro deve ter atributos que o tornem único para aquele negócio específico. E aí vocês devem estar perguntando, ok, Michael, mas como é que eu aplico isso hoje para mim, aqui eu prefeitura, eu administração direta, como é que eu não sou empresa estatal, qual é a vantagem que eu tenho diante disso tudo? Todo esse processo, a escolha do parceiro, a formação de joint venture, toda a escolha da solução que vai ser desenvolvida, ela fica a cargo da estatal. E é justamente esse produto ou serviço que vai resultar disso é que vai ser o objeto da contratação pela administração direta. Hoje, todas as empresas públicas de tecnologia, elas fazem parcerias com outras empresas de tecnologia, tá? E do mercado, e desenvolvem soluções em conjuntos, e muitas das vezes uma contratação da administração direta pode ser resultado de uma parceria e só as pessoas não sabem ainda da administração pública. Um caso que nós temos aqui, no município do Rio de Janeiro, ele foi em relação a Iplan Rio com a empresa Neomind, tá? E ali o que aconteceu? A empresa ela foi escolhida como a parceira da Iplan Rio para desenvolver essa solução, uma solução de alvará de licenciamento, para atender uma necessidade que a Rio Filme, que é uma outra empresa pública do município do Rio de Janeiro, que trata dessas questões, né, de filmagens, locação, espaços, para o município, para fazer toda essa parte do patrocínio das filmagens no município do Rio de Janeiro. E aí, a solução desenvolvida, tanto para essa entidade, ela foi importante, por quê? Porque havia ali uma necessidade de gerir toda a documentação e os alvarás de filmagens no município do Rio de Janeiro integrado aos serviços. O que acontecia? O cidadão ele precisava de um licenciamento para poder realizar uma filmagem e tomava muito tempo porque não tinha um processo definido, não tinha ali um sistema, e a administração pública ela não tinha conseguido licitar nenhum serviço, nenhum programa, nenhum bem que conseguisse fazer essa gerência desses processos de maneira adequada. Qual era o resultado disso? Tomavam-se dias, a filmagem tinha que acontecer, e muitas das vezes ela acontecia de maneira clandestina, sem a devida autorização do município do Rio de Janeiro. Então, a partir desse produto da parceria estratégica Iplan Rio e Neomind, resultado disso, surgiu um produto que foi a associação desses dois parceiros e que fez uma mudança, a transformação digital em relação aos alvarás de licenciamento de filmagem no município. Então, o que demorava-se N dias, 30 dias, 60 dias, ou às vezes nem era objeto de apreciação pelo poder público, passou a ter como resultado 2, 3 dias. E desde o início da nossa parceria, de 2024 a 2025, 5.700 alvarás foram processados, em média 70 mil documentos, 371 mil profissionais envolvidos, e aí o mais importante, uma solução que custou 50 a 100 mil reais para o município do Rio de Janeiro, ela tem como impacto 31 bilhões estimados de 24 até 25. E isso por quê? Porque a Iplan Rio, ela conhece a infraestrutura do município, ela entende os sistemas legados, mas ela precisa daquele motor, daquela tecnologia que só o parceiro privado tem. Então essa busca burocrática, ela fica a cargo da estatal. E apenas a contratação final que vai ficar entre a administração direta e a própria estatal. E aí vem o pulo do gato, que é
A empresa estatal, como é um produto dela, um serviço dela, ligado ao objeto social dela, então há a prerrogativa de contratação por dispensa. Então você imagina o seguinte, você precisa de um produto específico para você, você precisa licitar esse produto, você vai ter que levantar uma série de requisitos, dar início a um procedimento licitatório, para no final algum aventureiro ainda ganhar e te trazer, em razão do preço, uma solução que não vai te atender. Isso não acontece aqui. Por quê? Porque a estatal, ela que ficou com essa parte burocrática de entender qual é o seu problema e de desenvolver e adequar aquilo à sua necessidade. E a gente vê cada vez mais que a licitação tradicional ela realmente não atende licitações complexas de tecnologia, ou quando é alguma coisa muito específica daquele ente. Tá? Um outro exemplo que nós temos aqui é a questão do WhatsApp. A gente precisava, no município do Rio de Janeiro, de um chatbot para que o cidadão pudesse resolver todas as pendências dele ou acessar das cartas de serviço do município do Rio de Janeiro. E isso é de uma maneira muito dificultosa ou as soluções disponíveis no mercado elas não atendiam plenamente porque elas são muito voltadas à atuação passiva do ente, do município, que é receber mensagens do cidadão. Aqui a gente tem uma questão que é em relação a como você faz essa escolha do parceiro. Tá? A gente tem duas correntes, que é a primeira, ela se relaciona com a Fexo Societatis. Tem um doutrinador do Rio de Janeiro chamado Alexandre Aragão, ele tem um livro só disso, Exclusão de Licitação. E ele fala, a estatal tem liberdade para escolher quem ela quiser. Ela pode escolher se é aquele parceiro que vai atender às minhas necessidades, ela pode fazer isso. Mas essa é uma postura bem arrojada, principalmente diante do que o Tribunal de Contas entende sobre oportunidade de negócios. E se você olhar o regulamento de licitações de qualquer estatal, você vai ver que hoje essa escolha, por uma questão de razão de segurança jurídica, ela sempre se dá através de um chamamento público. Mas é um chamamento público que não é uma licitação. É uma coisa que a estatal faz para poder entender os problemas e quais são as soluções disponíveis do mercado e o que ela vai precisar desenvolver para atender aquela oportunidade de negócio que ela vislumbra. E é justamente aqui que ocorre, diferente de ser uma questão de commodity, que você vai ali, pega um produto e faz essa aquisição, ela é muito mais, ela é tailor-made, ou seja, ela é feita sob medida de situação pública direta que você visa atender. Aí aqui, uma coisa que geralmente causa muita dúvida, né, que é em relação a o que é esse compartilhamento de riscos e resultados? É direito privado na veia. A relação entre a estatal e o parceiro é uma relação de resultado e risco, não é pagar por mês. É o sucesso do meu projeto é o sucesso do seu projeto, porque é uma atuação em conjunto. Mas o que eu preciso deixar aqui claro é, tudo isso é a atuação da estatal junto com o parceiro. A atuação da administração pública, ela é somente na aquisição daquele resultado da parceria, por dispensa de licitação. Então, toda essa burocracia, toda essa dificuldade que a administração pública tem para transformação digital, para poder contratar tecnologia, ela é direcionada para a estatal. E, como eu já disse, pelo permissivo legal, a administração pública ela consegue contratar diretamente a estatal lá pela dispensa de licitação. Aqui, a gente tem aqui o checklist do gestor, né? Então, assim, quais são os requisitos para que essa contratação por oportunidade de negócio, essa parceria aconteça? Que é ela tem que estar alinhada ao objeto social. 2, uma oportunidade específica e vantajosa. 3, o parceiro tem que ter características únicas para esse projeto. 4, a competição tradicional mataria o negócio. E 5, o compartilhamento de resultados e riscos. Então, uma vez preenchido todo esse checklist, você tem a permissividade de fazer a parceria estratégica para oportunidade de negócio. E aqui, de uma maneira geral, né, que a gente já tratou, que é os benefícios para a administração pública disso. E, sem dúvida, o principal é você conseguir uma solução feita para o seu problema, você não ter a demora de um processo de licitação, você ter... E aí é uma coisa muito importante, que é quando você vai fazer uma contratação, o seu planejamento, ele nunca é para um ano só. Ele é um planejamento para 5 anos.
E aí você não sabe o problema que você vai ter daqui 1 ano e meio, 2 anos e meio. E isso com tecnologia é matador, porque daqui 5 anos a tecnologia não vai mais te servir, provavelmente. E qual é aqui uma coisa muito importante da parceria? Como toda a burocracia fica relegada à estatal, então, caso a administração pública precise começar de maneira segmentada, não, vamos começar aqui com uma questão pequena e depois ir evoluindo e desenvolvendo de acordo com a minha necessidade, a estatal consegue fazer isso, porque ela tem uma maior permissividade do parceiro que ela vai escolher, como esse contrato vai ser, porque, como eu disse, é um contrato de direito privado. Então, se aquele parceiro não está mais atendendo à oportunidade de negócio, não está mais atendendo ao anseio que a administração pública tem com aquela solução, então o que vai acontecer? Ou eu posso buscar um outro parceiro, ou eu posso buscar mais parceiros para poder atender ao que a administração pública direta quer. E aí é por isso que a parceria em oportunidade de negócio, ela é um importante vetor de transformação digital. Por quê? Porque se você tem uma necessidade nova que precisa ser atualizada, a estatal consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Coisa que por um procedimento licitatório comum você não consegue. Você tem que estar pensando sempre daqui a 5 anos. Você tem que fazer todo um planejamento que você não vai querer ter esse planejamento todo ano. E como para estatal é mais fácil, então isso fica relegado a ela. E isso é um benefício mútuo tão grande que a própria estatal, ela começa a conhecer o mercado, ela começa a entender soluções do mercado e ela começa a trazer ou parcerias ou outros desenvolvimentos de tecnologia, de contratação que o município, que a prefeitura, que o estado, que a administração. Então, um exemplo prático é a iPlan Rio, né, nesses últimos 2 anos e que a parceria ela tem se desenvolvido com mais força. A gente tem buscado, junto com os parceiros, as soluções, como desenvolver, como já falei, né, a questão do alvará de licenciamento, que passou de N dias para 2, 3 dias, os chatbots, que tem uma postura não só passiva como ativa. A gente está tendo agora um chamamento público voltado à zeladoria, né, que é os carros, eles, ou o táxi, ou o Uber, a gente coloca uma câmera em cima dele e ele, por inteligência artificial, vai fazendo toda a leitura da rua, então a gente consegue saber se um carro está estacionado de maneira irregular, se tem um buraco na rua, se tem uma queda de árvore. E isso, com essa busca com esses parceiros, com esse conhecimento, a gente conseguiu ir até o Google. A X, ela é uma subsidiária da Alphabet, né, que é a empresa mãe do Google, e a gente tem 4 projetos atualmente relacionados à transformação digital que só foram possíveis porque a iPlan Rio, pela sua atuação de direito privado e o conhecimento no mercado, porque, sem dúvida, né, dentro da administração pública há uma disparidade muito grande de informação, mas com essa atuação a iPlan Rio consegue ir atrás das melhores práticas, das melhores transformações e as melhores soluções de tecnologia. A gente tem um contrato agora com a X e ali a gente tem desde como aumentar a reciclagem do lixo que a Conurb coleta. A gente tem análise como, em razão, né, do projeto Rio AI City, que vai instalar um data center no município do Rio de Janeiro, como que com esse data center a gente consegue fazer análise do sistema elétrico local sem que isso afete o sistema nacional. Ou então, questão de planejamento urbano. Como que a gente resolve a questão de planejamento urbano, o licenciamento, e entender qual lei se aplica naquele espaço, naquela área, qual a permissão dele de construção, potencial de construção. E isso tudo para você fazer um alvará, para você emitir um licenciamento em 5, 10, no máximo 20 dias. Que hoje é um processo muito moroso, que leva muitos, muitos, muitos meses. E isso tudo são iniciativas que para o município e para a iPlan Rio só foram possíveis a partir dessa ida ao mercado, a partir dessa interação com os parceiros privados, coisa que não seria possível pela administração pública direta, porque tem um regime de direito público que tem que atender a 14133 e não a 13303, acaba ficando muito mais engessada com isso tudo. Então, ao fim e ao cabo, o que nós temos, né? Que é possível a transformação digital na administração pública
e que a melhor forma com isso é por intermédio das empresas públicas e sociedades de economia mista, que, em razão da sua natureza, vão ao mercado. E isso facilita, por outro lado, a administração pública direta, porque toda a parte burocrática fica com a estatal. E, ao final, aquele produto, aquela solução vai ser contratada por dispensa de licitação. E qualquer pessoa aqui que já participou de um processo de licitação sabe. Dispensa de licitação é muito mais fácil. E o resultado é um produto feito sob medida, tailor-made, num espaço muito mais rápido e podendo ser modulado. Você não precisa pensar para daqui a 5 anos. Você pode começar a pensar num pedacinho e ir construindo isso. Eu acho que essa aqui é a ideia que a gente quis trazer de uma maneira geral. Eu sei que é um tema novo e que causa muita dúvida, né? Mas, no geral, é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode fazer, pode me mandar mensagem depois, pode mandar um e-mail, tá? E acho que é isso. Agradeço aqui o convite mais uma vez, né, em nome pela Secretaria de Planejamento, pelo Escritório de Gestão de Processos, por fomentar esse tipo de debate hoje em dia e principalmente, né, a Carolina aí que tem ajudado, me ajudou tanto esses dias aí, justamente para poder trazer o que há de melhor e essas experiências boas, né, experiências boas do Rio de Janeiro, as ruins a gente deixa lá. E a única coisa que eu peço desculpa aí é pelo sotaque, o X arrastado, o S, que de resto a gente segue. Obrigado, pessoal. E